O tema da pregação hoje é a corrida da fé, prosseguindo para o alvo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Eu vou estar lendo aqui na versão Almeida 21. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para quem também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. O contexto em que Paulo escreveu essa carta era que Paulo estava preso em uma prisão romana e era uma prisão domiciliar. E Paulo escreve essa carta para agradecer a oferta que os irmãos haviam enviado para ele. Foi enviado através do irmão Epafrodito. Paulo também nessa carta, ele exorta os falsos mestres. Ele combate os falsos líderes e os falsos cristãos de sua época, chamando-os de cães. Esses falsos mestres são cães, maus obreiros, são os da falsa circuncisão. Olha a palavra de Paulo, palavra dura, cães. Ele não ficou como a maioria dos crentes hoje, Não julgueis. Não julgueis para não ser julgado. Só que ele não leu o resto, O resto do texto vai falar: julgai segundo a reta justiça. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Você é ladrão, aí você julga o outro. Não rouba não. Mas a Bíblia condena, a Bíblia ela ordena o cristão a julgar todas as coisas. Ela diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Então Paulo aqui, ele está trazendo um julgamento diante desses falsos mestres. Eles são cães, são maus obreiros, eles são da falsa circuncisão. Por que eles são da falsa circuncisão? Porque eles confiavam na carne. Eles confiavam em suas boas obras. Eles achavam que para ser salvo, deveria crer em Jesus e também cumprir a lei judaica. Aí Paulo, ele exorta e diz que eles são falsos. Não, a salvação é pela fé somente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que o homem não se glorie. Então Paulo está combatendo esse falso ensino, essa falsa doutrina. Como que ele estava combatendo? Trazendo a verdadeira doutrina, a doutrina da justificação pela fé, que o homem é salvo somente pela obra de Cristo Jesus. Não tem a minha parte na salvação. Eu creio somente na obra de Cristo, não nas minhas obras. A Bíblia diz que as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Não servem para nada. Então eu confio somente em Cristo Jesus. Eu não preciso agora seguir a lei judaica. Eu não preciso mais agora guardar o sábado, fazer a circuncisão. E era o que esses judeus estavam fazendo. E Paulo então está combatendo. Então quer dizer que agora é só crer em Jesus. Eu não preciso fazer mais nada. Não. Aquele que foi salvo, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura. Agora ele vai ter obras a apresentar a Deus. Eu não faço obras para ser salvo, mas aquele que foi salvo, ele vai ter obras em sua vida. Porque as obras vão evidenciar a sua fé. Vai evidenciar que árvore é aquela, se é uma árvore boa ou uma árvore má. Porque uma árvore boa vai dar bons frutos, a árvore má dá maus frutos. E é isso então o que Paulo está combatendo. E ele diz que ele não se cansa de dizer as mesmas coisas. Para quê? Para que os irmãos tivessem segurança. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, mais segurança nós teremos da salvação. Porque aquele que entende que ele foi salvo por Cristo e que ele não foi salvo pelas suas obras, ele entende que é Cristo que vai fazê-lo perseverar até o fim. Então, se Cristo te salvou, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, não há nada que vai separar você do amor de Cristo, como dizem Romanos. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura, nada nos separará do amor de Cristo. Cristo vai nos fazer perseverar até o fim. Então, aquele que nasceu de novo,
ele vai ter frutos a apresentar a Deus. O Espírito Santo a cada dia vai transformar a vida daquela pessoa. Então era isso que Paulo estava querendo inculcar na cabeça dos irmãos para que eles tivessem segurança. Vocês podem ter segurança da sua salvação, porque é Cristo que salvou vocês, não é as suas obras. Porém, esses homens confiam na carne. Eu poderia confiar na carne, o que Paulo vai dizer mais para frente. Eu poderia confiar na carne, por quê? Porque eu sou israelita, sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível quanto à lei, perseguidor da igreja. Ele tinha todas as qualidades de um bom fariseu, de um bom israelita. Mas ele disse, eu não confio nessas coisas. Essas coisas comparadas com o conhecimento de Cristo, com Cristo para mim é como esterco, não serve para nada. A minha confiança está somente em Cristo Jesus. E aí Paulo agora, no verso 12, ele começa a dizer, eu estou em busca de algo. E o que Paulo estava em busca? Em busca da perfeição. Paulo agora vai nos apresentar a doutrina da santificação. Primeiro ele falou da justificação pela fé, que a salvação é somente pela obra de Cristo Jesus. E agora ele fala um pouco sobre essa busca por santidade. E esse é o primeiro tópico de hoje. Apenas dois tópicos, com várias lições. O primeiro é que santidade é uma busca diária. Está entre ali o verso 12 e 14. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a justificação é a forma que Deus fez para que nós chegássemos à presença dele. Por quê? Porque se nós não fôssemos justificados, nós não poderíamos estar na presença de Deus. Como diz Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá Deus. Mas também, depois que somos salvos, nós estamos num processo de santificação, que é o processo pelo qual permanecemos na presença dele. Isso vai culminar na glorificação. Então, a cada dia estamos sendo salvos. Isso vai culminar na glorificação, onde um dia nós teremos um corpo transformado. No dia da ressurreição, teremos um corpo glorificado, onde não teremos mais o DNA de Adão em nós. Então, nós não teremos mais essa luta contra a carne, essa luta contra o pecado, porque agora, fomos ressuscitados e temos um novo corpo, onde não habita mais o pecado. Então Paulo está dizendo que depois que somos salvos, nós não devemos ficar de braços cruzados. Você creu que você é um pobre pecador, um depravado, que você não tem como se salvar pela sua bondade, porque para você se salvar você precisa cumprir toda a lei. Tiago vai dizer, se você errar um tio da lei, você está perdido, você é culpado. Então quando você olha para a lei de Deus, você vê a sua podridão, e aí você se agarra em Cristo Jesus. Você reconhece a obra de Cristo na sua vida. Só que depois que você reconhece isso, quão grave é o seu pecado e quão bom é Deus, você agora não deve ficar de braços cruzados. Agora você deve viver em santidade. Paulo vai dizer aqui 2 vezes que ele não alcançou ainda a perfeição. Eu não alcancei. Eu estou em busca disso, da perfeição, mas eu não alcancei. Paulo está então deixando claro que ele ainda não é perfeito. E isso só vai acontecer no dia da ressurreição. Enquanto estivermos aqui, neste corpo, que foi corrompido pelo pecado de Adão, nós estaremos nessa luta. Só no dia da glorificação que nós chegaremos a essa perfeição. Paulo também ele tem a consciência de que ele é um pecador. E ele está prosseguindo para ser santo a cada dia mais. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu inúmeras cartas, ele foi um dos maiores missionários de todos os tempos, abriu várias igrejas. Ele está dizendo, eu não sou perfeito. Eu, a cada dia, procuro ser mais santo. E nós? Nós temos procurado a cada dia ser mais santos? A seguir para o alvo?
Paulo, ele fazia isso porque ele reconhecia que ele ainda era um pecador, que ele estava sujeito a ser tentado e cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigie. Paulo entendia isso. Então nós nunca podemos chegar a ser soberbos e arrogantes e dizer que eu não preciso mais me santificar. Eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso mais orar. Eu estou completamente maduro. Tome cuidado. Se você acha que você não precisa crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus, você está prestes a cair ou já caiu. Por quê? Porque uma fruta muito madura, ela cai, ela apodrece. Então aquele que confia muito em si, e ele chega, eu não preciso muito ir na igreja não, eu já conheço muito a palavra de Deus. Eu vou quando der vontade. Eu oro quando der vontade, quando eu quiser. Minha Bíblia está lá, eu leio uma vez por ano. Tome cuidado. Tome cuidado, você está prestes a cair em destruição. Provérbios 16, 18 vai dizer, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Você se lembra de José do Egito? José do Egito, ele era santo, ele era filho de Deus, alguém escolhido por Deus para fazer uma grande obra ali no Egito e cuidar do povo de Israel. Mas ele, diante da mulher de Potifar, que tentou ele não se achou bom. O quê? Eu sou crente. A mulher estava ali nua na frente dele. Eu sou crente. Isso daí eu não vou cair, não. Ele fez isso? Não. O que José fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Ele viu que aquilo ali poderia trazer destruição para ele. Ele fugiu. Diferente de Davi, que depois de matar gigante, ter inúmeras batalhas, está ali com o reino estabelecido, no dia de ir para a guerra ele não foi. Ele ficou lá no palácio, dormiu até mais tarde, aí subiu lá na sacada lá e viu a mulher tomando banho e caiu, porque já se achava bom. Então nós devemos tomar cuidado. Nós não devemos ser aquelas pessoas que dizem, não, eu já sou maduro, eu sou um cristão maduro, eu aguento qualquer provação, qualquer tentação. Nós nunca devemos nos achar maduros suficientes. É como, uma vez eu conheci um caso, onde um casal, que eles já haviam tido problemas com bebida e com drogas. E aí eles estavam querendo ganhar um dinheiro extra, aí um amigo convidou eles para trabalhar numa danceteria, onde lá tinha droga, tinha bebida. O que aconteceu? Eles achavam que não, agora a gente é crente, faz tempo que a gente está na igreja. O que aconteceu? Se desviaram da igreja, caíram. Nós não devemos tentar a Deus. Tentação não se resiste, tentação se foge. Paulo entendeu isso. Paulo então ele quer viver segundo o propósito que Deus o chamou. Ele diz no verso 12, procurando alcançar aquilo para quem fui alcançado por Cristo Jesus. Na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, né, ela traduz melhor esse versículo. Diz assim, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer nesse versículo? Para entendermos melhor, é como se um time de futebol contratasse um craque, né, como nós vimos agora, né, contratou o Neymar no Santos. Por que eles pagam caro, uma fortuna, em um jogador de futebol para jogar no seu time? Para que o time, né, conquiste o campeonato. Para que ele conquiste o título, o troféu. Esse é o objetivo. Então foi para isso que Cristo nos salvou. Foi para que nós vivêssemos uma vida para Ele, separada para Ele. Jesus, no caminho de Damasco, encontrou com Paulo e conquistou Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu no caminho de Damasco, Paulo caiu ao chão, ficou cego, e Paulo então agora é comprado por Cristo. E aí Paulo então entendeu isso, eu fui alcançado, eu fui conquistado por Cristo, eu fui comprado por Cristo, e agora eu tenho que exercer o meu papel. Ele me comprou não para eu ficar, né, estagnado, parado, não, Ele me conquistou, Ele me salvou para eu alcançar agora a perfeição, para ser agora parecido com o meu mestre. Era isso o que Paulo estava querendo dizer.
Jesus também nos separou para sermos santos. Devemos então viver a cada dia com esse objetivo de sermos mais santos. Ele diz, né? Estou procurando. Procurando aqui tem o sentido de perseguir. Eu estou em busca disso. É a mesma palavra que ele usa no verso 6, quando ele diz que ele perseguia a igreja. Eu estou nessa perseguição. Eu estou querendo ser igual a Cristo. Então Paulo está dizendo que com o mesmo zelo que ele perseguia a igreja, agora ele está procurando ser mais santo e se aperfeiçoar. Esse deve ser o objetivo e o desejo de todo filho de Deus. Se parecer com seu mestre, se parecer com Jesus Cristo. Paulo repete mais uma vez que está prosseguindo para ser perfeito no verso 13 e no verso 14. Alguém poderia pensar assim de Paulo: poxa, o apóstolo Paulo recebeu doutrina de Cristo, Cristo apareceu para ele. Eu acho que Paulo é perfeito. Aí por isso que Paulo escreve: não pense que eu sou perfeito, eu estou buscando isso. Eu não sou perfeito. Então Paulo diz: estou caminhando, eu sou pecaminoso, eu sou corrupto. Paulo, ele não trouxe a doutrina que John Wesley, o fundador da Metodista, ensinou em sua igreja. John Wesley ensinava que o cristão, com o passar do tempo, ele chegaria à perfeição cristã. Que ele chegaria a um ponto que não pecaria mais. Só que isso é antibíblico. Nós só seremos perfeitos, nós só iremos deixar de pecar quando nós tivermos ressuscitado, tivermos um novo corpo glorificado. Então nós não acreditamos nessa heresia de John Wesley, mas Paulo está perseguindo ser igual a Cristo. Paulo, então, para demonstrar que estava avançando em santidade, ele vai dizer: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. É esquecer. Há pessoas que, ao invés de esquecer do passado, há pessoas que vivem aprofundada no pecado, ela se converte. Ela vivia nas noitadas, se embriagando, usando droga, já matou, era traficante. Aí, ao invés dele esquecer desse passado e prosseguir para frente, para o alvo, para Jesus Cristo, viver uma vida santa, tem pessoas que se vangloriam do seu passado. Quando vai falar do seu passado, ele enche a boca, né? Parece que ele não esqueceu, parece que ele gosta daquilo ainda. E sai falando para todo mundo: eu fazia isso, eu era terrível mesmo. Essas pessoas, na verdade, deveriam sentir vergonha dos seus pecados, do seu passado podre, aprofundado no pecado, né? Nessa podridão, nessa lama que viviam. Não deveriam estar falando, esquecer disso. Deveriam ter vergonha de falar para os filhos. Porque se você fala a podridão que você foi no passado, para o seu filho vai ser tentado a fazer a mesma coisa. Eu embriagava, eu saía com todo mundo, eu matava, eu fazia tudo isso. A criança, ela vai ver aquilo ali, vai querer ser igual ao pai ou igual à mãe. Então nós devemos esquecer esse passado de podridão e agora entendermos que somos uma nova criatura. Jogue para trás, é o que Paulo está dizendo. Eu me esqueço de tudo que eu já fiz de mal, eu persegui a igreja, eu deixo isso para trás, agora eu olho para frente, eu olho para o futuro, eu olho para Cristo. Esquecer também não é apagar da memória, né? A gente não consegue. Paulo se lembrava do seu passado terrível, mas ele não deixava que isso o desanimasse e impedisse de melhorar, de avançar. Por quê? Porque em Cristo, Paulo foi perdoado, como diz 2 Coríntios capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Há pessoas que não avançam porque não deixam o passado. Há pessoas que não prosseguem porque não deixam a mágoa, não deixam o rancor. Você foi traído. Não esquece daquilo. Às vezes, num relacionamento, né, entre homem e mulher, às vezes ou o homem ou a mulher trouxe sofrimento para a família, caiu para as drogas, para a bebida, e trouxe sofrimento. Aí a pessoa, ela se converte. Só que aí a mulher ou o esposo ficam sempre lembrando: no passado você fez isso, no passado você trouxe sofrimento para nós. E não esquece, não deixa para trás o passado.
Isso traz desgraça para nós. Devemos deixar para trás tudo de mal que já aconteceu. Agora estamos em Cristo. Devemos olhar para frente. Há pessoas que não deixam para trás a culpa. Às vezes, o diabo está lá acusando ela. Você não é digno de ser filho de Deus. Você não é digno de estar na igreja. E ela acredita naquilo. Ela fica sentindo culpa. Não, mas meu passado foi horrível. Eu não mereço. E fica embaixo de acusação. Eu fui desonesto, eu matei. Em Cristo Jesus, há perdão até para um serial killer. O maior dos pecadores pode ser perdoado por Cristo Jesus. Se um serial killer se converter, há esperança, há salvação para ele. Há alguns anos atrás eu assisti um seriado chamado Canibal Americano, e é em fatos reais. Este serial killer, ele matava as pessoas e ele chegou a um ponto de comer algumas partes da pessoa. Aí ele foi para a cadeia, foi preso. Lá na cadeia, ele ouviu o evangelho. E nos parece que ele se converteu lá. E olha a evidência da conversão dele. Quando ele entendeu o quão podre ele era, quão maligno ele foi, ele queria morrer. Ele entendia que ele merecia a morte. E ele ficou indignado com a sentença do juiz, porque ele estava em um estado onde não tinha pena de morte. E ele foi julgado em um estado onde que tinha apenas prisão perpétua. E ele disse que ele queria era a morte, porque o que ele merecia era a morte, porque ele tirou a vida de muita gente. E aí, ele ficou, por um bom tempo, separado dos outros presos. Ficou separado dos outros presos. Mas aí um dia ele não aguentou, ele mesmo não estava aguentando ficar mais sozinho, isolado. E ele pediu para a advogada dele estar junto com os outros presos. E ela disse para ele, se você for para o outro local, eles vão te matar. Eu não me importo. Eu não aguento mais ficar aqui. Se Deus permitir, se for para me morrer, que eu morra, mas eu não quero mais ficar aqui. E aí ele foi e aconteceu isso, né? Mataram ali. Mas o quê? Mas ele entendeu o quão podre ele era. E houve esperança até para ele. Você se lembra do ladrão na cruz? Aquele homem ali era alguém horrível diante da sociedade. Só ia para a cruz malfeitores. Homens que cometiam atrocidades. E Jesus salvou ele. Hoje comigo estará no paraíso. Então nós não devemos ficar olhando para trás, olhando para a culpa. Devemos pedir perdão a Deus e seguir em frente. Outras pessoas não progridem, não vão para frente. Por quê? Porque tem a síndrome de Gabriela. Já viu aquela música que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Não mudam. Eu sou nordestino, por isso que eu tenho esse temperamento, eu sou bravo mesmo. Você deveria fazer uma transfusão de sangue, tirar esse sangue nordestino e colocar o sangue de Jesus aí. Você deveria deixar isso para trás. Você não segue mais as suas vontades, você deve seguir a vontade do seu Senhor. Você é escravo de Cristo. Você faz a vontade de Deus, não a sua vontade. Paulo então ele diz, eu deixo tudo para trás. Eu olho para o futuro, eu olho para frente. Para isso precisamos buscar em Deus forças para prosseguir. Para irmos para frente precisamos de Deus, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E por isso que é importante estarmos em comunhão com a igreja também. Estarmos em comunhão com os filhos de Deus, com a família de Deus. Eclesiastes 4,12 vai dizer, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se você for querer andar sozinho, você tenha muito mais chance de cair nas artimanhas, nas ciladas do diabo. Por isso que você precisa estar junto em uma igreja onde está compromissado com a verdade. Não adianta também você estar em qualquer igreja. Uma igreja onde não prega a palavra de Deus, onde prega um falso Jesus, um Jesus que é só paz e amor, não manda ninguém para o inferno, um Jesus Papai Noel que só dá bênção para o povo, um Jesus curandeiro, um Jesus casamenteiro. Esse não é o Jesus da Bíblia. Você deve estar em um local onde tem compromisso com a verdade, onde prega o verdadeiro Jesus, e é só esse que salva, aquele revelado nas Escrituras, aquele que é amor, mas aquele também que é fogo consumidor, senão também não adianta. Então nós devemos ter forças em Deus. Outros também não progridem porque olham
o que já fizeram e acham que já está bom. Há esse grande perigo. Ele olha para trás e ele vê, olha, eu tenho 10 anos de crente, tenho 20 anos, 30 anos de crente. Eu nasci no berço evangélico. Eu já batizei, eu já oferto na casa do Senhor, eu toco instrumento, eu já fiz muita coisa, eu já preguei, eu não falto um culto. E aí ele fala, mano, eu já li a Bíblia umas 5 vezes e já está bom. Eu não preciso mais conhecimento, não. Eu não preciso mais crescer em sabedoria. Eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu já fiz muito. Isso é um grande perigo. Tem pessoas que olham para o passado bom que ela fez e não progridem. Por exemplo, você já leu a Bíblia. Leia mais, examine ela. Volta lá no capítulo que você já leu, examina agora com mais tranquilidade. Veja ali o contexto, quando foi escrito, para que foi escrito. Fique ali 2 meses em um capítulo, examinando, debruçando na palavra de Deus, meditando, para você crescer em conhecimento, em sabedoria de Deus. Tanto que eu oro já está bom, ore mais. Quanto mais nós conhecemos o quão limitado nós somos, mais nós iremos orar. Quanto mais você reconhece que sem o Senhor nada você pode fazer, mais você vai orar. Ore mais. Venha mais à igreja, busque mais a Deus, cresça. Prossiga para o alvo. Eu toco instrumento. Aprenda a tocar outro. Já sei tocar vários. Ensine alguém a tocar. Ensine outras pessoas. Eu já preguei o evangelho para os meus parentes. Pregue para o seu vizinho. Pregue para o seu amigo de trabalho. Sempre tem algo mais para nós fazermos e avançarmos. Aqui Paulo, ele usa a figura dos Jogos Olímpicos em Roma. Eu corro para o alvo, para conquistar um prêmio. Naquela época existia ali a corrida, o atletismo e o tiro ao alvo com arco e flecha. Então tem a ideia do atleta que tem o objetivo de ganhar um prêmio. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo também ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os atletas, esses homens que disputam, seja atletismo, natação, eles fazem sacrifícios para ganhar a competição, deixam até de ter um relacionamento íntimo com o cônjuge, para ter mais força, vigor no dia da prova. Eu vi a história daquele nadador, o Phelps. Você vê o que ele fez, o que ele abdicou para chegar onde que ele chegou, para conquistar o que ele conquistou. É coisa de outro mundo. Ele ficava mais tempo dentro da água do que fora da água. A alimentação dele era rígida. Ele não saía para balada, ele não saía para festa, ele até deixava de ter relações ali com outra mulher, a mulher dele. E tudo para quê? Para conquistar algo que é corruptível, algo que vai passar. E isso era o que lá em Roma acontecia. Aquele que ganhava uma corrida, ele ganhava uma coroa de folhas, e que logo murchava. Porém, Paulo está dizendo que nós iremos receber incorruptível. A coroa que nós iremos receber, ela não deixará de existir. Então nós devemos prosseguir para este alvo. E às vezes nós não queremos fazer sacrifícios, não queremos perder. E qual que é o alvo que Paulo está prosseguindo? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é se parecer com o nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Porque Paulo está perseguindo o quê? Ele está perseguindo a perfeição. E Cristo é perfeito. Então nós devemos perseguir a Cristo. O ser humano também, ele tem um outro alvo. É viver para Deus. O breve catecismo de Westminster vai dizer: qual é o principal fim do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
glória, pois, a Ele eternamente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 73, 25 vai dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Um dos pais da igreja, Agostinho, ele escreveu: nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. É assim que os homens vivem. Vivem buscando paz e descanso, mas não encontrarão em outro lugar que não seja em Cristo Jesus. Então Paulo ele diz que nós somos chamados, vocacionados, de forma soberana em Cristo Jesus, para sermos perfeitos e irrepreensíveis. Lá em Gênesis, diz que nós somos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Deus criou Adão à imagem e semelhança dele. Mas por causa do pecado, nós caímos dessa posição. Mas lá em Apocalipse vai dizer que um dia nós voltaremos a ser a perfeita imagem de Deus. Seremos novamente semelhança e imagem de Deus. Estamos nesse processo. Esse é o processo então da santificação que o crente vive. A santidade nos leva a experimentarmos no presente o que nos será na glória. E esse é o grande problema de inúmeras pessoas. Pessoas vivem sem alvo. O cristão tem um alvo. O cristão tem um alvo, é se parecer com o seu mestre. É viver para Deus, é viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, você faz tudo para a glória de Deus. Pessoas vivem depressivas, pessoas vivem sem perspectiva do futuro. Por quê? Porque elas não têm um alvo, elas não têm um objetivo de viver, não têm um propósito. Vivem sem objetivo. Muitos acreditam que morreu, acabou. Morreu, acabou. E que não precisam um dia prestar contas a Deus sobre a sua vida. Estão cegas. Estão indo rumo à condenação. Não reconhecem que a vida que elas têm hoje foi dada pelo Criador. E que a vida que nós temos não é nossa, é dele. Por isso um dia nós iremos prestar contas a Deus, como diz a palavra de Deus. Iremos prestar conta do bem e do mal que nós fizemos. Por isso que precisamos ter esse alvo, esse objetivo de nos parecermos com Cristo Jesus. De buscarmos ser mais santos. Mas por nós mesmos nós não podemos. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria e clamar por misericórdia. E pedir para Deus agir em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, a santidade é um processo que acontece em tempos diferentes na vida de cada um. O verso 15 vai dizer: por isso, todos que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Paulo traz algumas exortações aqui. Ele está dizendo: nós estamos sendo aperfeiçoados. Por que ele está escrevendo isso? Porque pode ser, provavelmente, deveria haver ali no meio da igreja pessoas que se achavam perfeitas, que já chegaram ao ápice da perfeição. E aí Paulo está dizendo: eu não cheguei à perfeição. E você está achando que você chegou? Não, eu não cheguei. Eu estou sendo aperfeiçoado. Paulo, ao fim da sua vida, ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo: eu sou o pior dos pecadores. E às vezes eu e você achamos que o nosso cristianismo já está bom. Aí você se compara com outro evangélico, você se compara com uma outra pessoa, aí você olha: não, eu comparado com o outro eu estou bem. Mas você quer ver se você está bom? Se compare com Jesus Cristo. Aí você vai ver o quão longe você está de ser santo. Então, quanto mais nós somos maduros, quanto mais revelação de Deus nós temos, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós perceberemos que precisamos melhorar. Porque mais nós perceberemos que somos limitados. Por isso que Paulo lhe disse: eu sou o pior dos pecadores. O jovem, ele tem um grande problema com isso. O jovem, ele se acha bom. Ele se acha perfeito. O cabelo dele não começou a cair ainda. As rugas não apareceu.
ele não passou por nenhum velório, ele não perdeu a quem ele ama. Então ele se acha forte, que nada abala ele, até o momento que ele fica doente, até o momento que ele perde alguém que ele muito ama. E aí ele começa a ver a sua limitação, a sua miséria, né? Então, quanto mais nós ficamos maduros, mais nós reconhecemos o quão limitado nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. E aqui Paulo ele está dizendo que ele já teve a revelação de que ele não é perfeito. Ele está buscando isso. Há algumas pessoas que ainda não tiveram a mesma revelação que Paulo. Então Paulo ele quer alertar e quer mostrar também que nesse processo de santificação há pessoas que estão mais avançadas e outras estão mais atrasadas. E nós devemos ter paciência com aqueles que estão iniciando nesse processo de santificação. Paulo diz, se há alguém que discorda de mim, Deus vai revelar. Eu estou escrevendo, talvez você não está concordando, mas se você for de Deus, uma hora o Espírito Santo vai revelar para você. A revelação aqui não é algo místico, né? Mas é uma ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem da justiça, do pecado, né? E do juízo de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Então nós vamos reconhecendo os nossos pecados e a cada dia vamos mudando. Então há momentos até que para pessoas não adianta mais você pregar. Por exemplo, aí você prega por irmão lá, você fala, irmão, isso aí que você está fazendo está errado, ó, segundo a palavra de Deus é assim, assim, assado. Aí a pessoa está dura, né? E ela resiste, não, mas não é bem assim, não, mas eu aprendi diferente, não é. E aí você fala 1, 2, 3 vezes, tem hora que não adianta mais, aí é só você orar. É orar para que o Espírito Santo convença ela, para que a palavra de Deus a convença. Você vai até um certo ponto, depois que a pessoa resistiu demais, aí você ora, né? Entrega na mão de Deus. É assim que nós fizemos aqui na igreja com certos assuntos. Nós temos assuntos que são inegociáveis, que são aqueles que se referem à salvação. Esse nós não negociamos. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de obras. Mas, por exemplo, nós ensinamos aqui na igreja que a melhor forma de se relacionar é a corte. Né? A corte, o que é a corte? A corte não é namoro. Né? Namoro não existe na Bíblia. Namoro é um modelo novo de relacionamento, é algo moderno. Onde que o jovem se relaciona com outro jovem, sem compromisso algum, sem compromisso de casar. E se der certo, deu, se não der, não deu. E aí eles estão lá, se esfregando, um tocando no corpo do outro, aquilo que deveria ser só de quem é casado. E então nós dizemos que o namoro é antibíblico e que a melhor forma é a corte, né? Você se relacionar e conhecer sem ter contato físico até o casamento. Esse é o caminho. Mas às vezes a pessoa ainda não teve essa revelação. Nós temos paciência, nós damos tempo. Às vezes tem pessoas que já vêm de um relacionamento assim lá de outra igreja, né? E nós temos que ter paciência, devemos, né, ter amor e esperar a pessoa regularizar ali o seu relacionamento e mostrar para ela o caminho da santidade. Assim também acontece quando nós falamos sobre homeschooling. Hoje, com a educação que nós temos no nosso país, onde que hoje as escolas se transformaram em um local para trazer doutrinação para as crianças, nós dizemos que o melhor caminho é o homeschooling. Esse é o melhor caminho, mas às vezes a pessoa ela ainda não foi convencida disso. Nós devemos ter paciência, ter calma, explicando para a pessoa. Há também outros fatores, às vezes a pessoa, por exemplo, uma mãe solteira ou um pai que cria o filho sozinho, também é difícil educar o filho em casa. Ainda tem que deixar na escola, na creche. Então há casos e casos, mas nós vamos mostrando o caminho, vamos tendo paciência. Porque é isso que Paulo está dizendo, olha, para você já foi revelado isso, para você é claro essa doutrina, mas para aquele outro ainda está meio obscuro. Cada um será cobrado conforme a revelação que teve.
Por exemplo, para mim é claro, e para muitos irmãos é claro que a igreja precisa, né, das contribuições, precisa que os irmãos sejam generosos, que nós precisamos ser generosos com a obra de Deus. Senão não tem como nós estarmos nesse prédio. Para mim isso é claro. Mas tem pessoas que às vezes, para ela ainda está obscuro. Ainda mais que ela passa nessas igrejas onde que os caras roubam mesmo, né, literalmente. Os falsos pastores roubam o povo, arrancam o couro da lã, aí ele vem para a igreja e ele tem receio, até entender o propósito. Então nós temos que ter paciência. Ter paciência. Nós devemos buscar a unidade, não podemos negligenciar as doutrinas fundamentais, a doutrina da salvação, mas secundários nós podemos, né, andar juntos e suportando os mais fracos, os mais novos na fé. Amós 3:3 vai dizer: andarão juntos se não tiver acordo? Não tem como. Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido, não subsiste. Então nós devemos, né, procurar andar na mesma doutrina, no mesmo pensamento, mas sabendo que cada um tem o seu tempo, né? Devemos então andar conforme o que já alcançamos, é o que ele diz no verso 16. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Na medida que você recebeu a revelação, andai, né, desta forma. Alguns se convertem e tem uma mudança radical. O cara muda da água para o vinho, do dia para a noite. Né? Ele troca as vestes, ele muda o seu linguajar, ele roubava, não rouba mais, e ele quer viver uma vida santa, é algo radical. Tem pessoas que esse processo é mais lento, né? Demora. Por exemplo, tem gente que, eu já ouvi o testemunho, que bebia, aí do dia para a noite ela foi liberta daquilo, ela agora nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Agora tem outros não, que isso foi um processo mais lento. Ela demorou para conseguir ser liberta daquilo. Então nós devemos ter paciência. Há pessoas que já têm 20 anos de crente. Outros têm 1 ano. Como que você vai comparar a maturidade do que tem 20 e do que tem 1? Né? Não tem como. Então nós seremos cobrados à medida do que aquilo que nós recebemos. Você se lembra de Davi? Por que a sentença de Davi foi extremamente dura? Nunca mais a espada se apartará da sua casa, porque ele deveria ser exemplo. Quanto mais nos é dado, mais seremos cobrados. Ele era rei de Israel. Então, para ser exemplo, Deus puniu Davi. Assim também somos nós. Nós seremos cobrados conforme aquilo que nós recebemos, que foi revelado a nós. O problema é, o camarada, o irmão, a irmã, está 20 anos na igreja, 10 anos, e não muda. 10 anos na igreja é a mesma pessoa desde que começou a vir na igreja. Aí você tem um grande problema. Aí é evidência de que você nunca foi salvo, que você não nasceu de novo, que você não recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque a salvação não é apenas você crer em Jesus Cristo, passar pelas águas. A salvação é uma transformação de vida. Você a cada dia vai sendo transformado, vai se parecendo mais com Cristo. Isso vai ser evidenciado pelas obras. A evidência de que fomos salvos é que estamos sendo santificados a cada dia. E esse processo vai gerar frutos. E o que é fruto? Fruto é atos de obediência a Deus. Olha o que diz João 15, no versos 5 e 8. Eu sou a videira, Jesus Cristo dizendo, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então aquele que é de Deus, ele vai dar frutos, ele vai ter obras de obediência a Deus. E ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então se alguém diz que é crente e não tem fruto na vida dela, é um falso crente. Não é discípulo de Jesus. A árvore é conhecida pelo fruto. Por isso que João Batista foi duro com os fariseus lá no deserto. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não tinham frutos. Eles não eram de Deus. Raça de víboras. Então, o cristão
que nasceu de novo, ele vai dar frutos. Então, que possamos estudar a palavra de Deus a cada dia mais, ler as Escrituras, orar mais, desenvolvermos a nossa vida espiritual e sermos pacientes com aqueles que são novos na fé, que estão ainda aprendendo. Nós somos, já estou encerrando, somos como um quadro que está sendo pintado por um grande artista. O quadro de um grande artista às vezes demora meses, anos para ficar pronto. No início é apenas um rascunho, depois começam os rabiscos, depois, se for um rosto, começa a aparecer o olho, começa a ter forma. Assim é o processo de santificação na nossa vida. Há pessoas que ainda estão no rascunho. Talvez você já está quase sendo completado ali o quadro, né? Já está os olhos, o nariz, mas outros ainda estão no rascunho. Então nós devemos ter paciência. Nós seremos cobrados na medida daquilo que foi revelado a nós, como diz a parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Seremos cobrados conforme aquilo que recebemos. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais você aprende a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Cristo e não põe em prática, isso vai trazer juízo sobre a sua vida. Você precisa colocar em prática. Por exemplo, nós que somos os líderes, os pastores, nós seremos muito mais cobrados. Nós precisamos orar mais, dar mais exemplo. Os irmãos que estão no louvor, que estão aqui em evidência também, devem dar exemplo. Seremos mais cobrados. Quanto mais é dado, mais seremos cobrados. Então, a santificação é o processo para todos e vai terminar quando formos glorificados. E para encerrar, Paulo, ele exorta os irmãos. Por que nós devemos crescer no conhecimento, na sabedoria de Deus, sermos mais santos? Ele vai dizer que um dos propósitos é que nós nos tornemos mestres e formemos mais discípulos. Essa não foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. É uma ordem para todo cristão, não é só para o pastor. Hebreus 5,12 vai dizer: pois embora a esta altura já devessem ser mestres, olha o que Paulo está dizendo, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Paulo estava dizendo: vocês estão no leitinho ainda. Já era para você estar ensinando outras pessoas. Você já aprendeu muito, eu já ensinei vocês. E eu tenho que voltar a ensinar as mesmas coisas, os princípios elementares, as coisas básicas. Vocês estão errados. Precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos avançar, precisamos seguir o alvo, precisamos fazer mais discípulos. Porquanto, enquanto estivermos aqui, devemos ter o alvo de sermos a cada dia mais santos, mais transformados por Deus. Efésios 1,4 vai dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus nos salvou para sermos santos em meio a essa geração corrupta. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos capacite a andar em novidade de vida, a viver uma vida que glorifica a Deus, a termos frutos a apresentar a Deus naquele grande dia. Porque se você não tiver frutos, você pode ser surpreendido naquele grande dia, no dia do juízo final, aonde Jesus vai virar e falar para você: nunca vos conheci, você que não tem obras, você que pratica a iniquidade, eu nunca vos conheci. Talvez você profetizou, você pregou, você orou, as pessoas foram curadas, você frequentou a igreja, mas você não viveu a palavra de Deus. Você não colocou em prática. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Mas que nós possamos ouvir da voz do nosso Senhor naquele grande dia: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, vem para o gozo eterno que tenho preparado para vocês. Vem para estar junto comigo por toda a eternidade. Então que nós possamos viver em santidade, crescer em sabedoria, no conhecimento do Senhor. E uma dica que Tiago dá, lá em sua carta:
Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus que Deus vai lhe dar sabedoria, Ele vai dar deliberadamente, Ele não vai pôr impropérios, Ele não vai jogar na sua cara, poxa, você já está há anos na igreja, até hoje você não orou por sabedoria? Não, Ele fala, não, Ele vai dar. Essa é uma oração que Deus se agrada. Foi essa oração que Salomão fez diante dos desafios. Em vez de pedir riqueza, fama, ele pediu sabedoria. E Deus ainda acrescentou riqueza. Deus quer ver os seus filhos sábios, cheios de conhecimento, cheios de sabedoria neste mundo, para sermos sal, para influenciar este mundo, para influenciar nossa família, para influenciar o nosso bairro, influenciar esta cidade. Daniel foi assim, o jovem mais sábio de sua época. Entre Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se destacou. E Deus usou poderosamente a vida de Daniel, usou também poderosamente a vida de José lá no Egito. Homens sábios, cheios do conhecimento de Deus. Então ore a Deus nessa noite. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para viver uma vida que glorifique o Teu nome. Me dê sabedoria para criar os meus filhos. Me dê sabedoria, Senhor, para enfrentar o dia mal. Me dê sabedoria para lidar com o dinheiro. Me dê sabedoria para entender a Tua palavra. Me dê sabedoria para pregar o Evangelho. Me dê sabedoria para aprender a cada dia mais de Ti, ensinar outras pessoas. Me dê sabedoria para viver uma vida que glorifique o Teu nome.